Memórias Yelb, 7º programa. É um programa da Rádio CPT. Na primeira programação do Memórias Yelb, eu afirmei, entre outras coisas, o seguinte: o Instituto Histórico participa, assim, da programação renovada da Rádio CPT, trazendo depoimentos históricos importantes com pessoas que, em muitos casos, nos precederam na caminhada à eternidade gloriosa com Deus. Bem, só que o pastor Eugênio Dauernheimer ainda está bem vivinho, graças a Deus, em pleno início de maio de 2022. Eugênio Dauernheimer, nascido em Arroio do Meio, em 10 de abril de 1933. Ele se formou no seminário em 1º de dezembro de 1957. De 58 até 1999, ou seja, durante 41 anos, serviu a igreja em várias localidades. Linha 15 de Novembro, Ubiretama, Candelária, Porto Lucena, Niterói, Canoas e em Gravataí. Atuou ainda no Conselho Administrativo do Centro Educacional Concórdia de São Leopoldo, e isso por 9 anos. E também na OBEM, ele atua até hoje, que são os obreiros eméritos. E ele mesmo foi consagrado obreiro emérito há vários anos, no ano 1999. E ele hoje está com 90 menos 1, 89 anos. E eu vou começar a conversar aqui com o nosso querido amigo, que eu já conheço há bastante tempo e também que foi o sucessor do meu sogro lá em Ubiretama, que foi citado como o primeiro lugar dele. E eu colocaria assim: qual e que tipo de convivência teve com seus pais, o senhor Alfredo e a dona Emma Paulina, na sua infância, junto com seus irmãos, em casa e fora de casa, na sociedade? Por favor, meu amigo Dauernheimer. Muito bem. Antes de tudo, uma boa tarde para todos vocês e desejamos que Deus use a nossa singela palestra, o nosso singelo trabalho, para a sua glória e para o bem-estar espiritual de muitas pessoas. Pois bem, eu naturalmente tenho algumas memórias da minha infância. Uma das primeiras memórias da minha infância é que nós íamos com o pai e a mãe, muitas vezes na casa do vovô materno, que era nosso vizinho. E assim nós íamos para casa e um dia desses eu perguntei para o pai por que as mulheres não jogavam carta. E ele disse para mim: meu filho, por que isso te interessa? Sim, digo, porque vocês sentam lá dentro, na sala, não conversam com ninguém e as mulheres ficam lá fora cuidando das crianças. E como é que isso é? O pai disse: quando vai ser grande, tu vai entender. Muito bem. Mas eu era sempre muito curioso. Quando o pai, uma dessa, precisou derrubar uma das únicas árvores de mato que nós tínhamos ainda na roça, eu disse para o pai: mas essa árvore deve ter ficado aqui para lembrança que aqui houve uma vez mato. E o pai me disse: mas nós precisamos agora essa madeira, porque nós queremos renovar o galpão e precisamos madeira para colocar no galpão e não temos mais mato nenhum. Então eu disse para o pai: pai, vamos plantar mato? E o pai plantou mato, plantou sementes de louro, sementes de guajuvira,
sementes de cinamomo, e nós, uma dessas, tínhamos um mato bem bonito de novo. E lá o pai me disse, filho, você viu? Quando nós plantamos mato, começou a correr uma fonte de novo, que estava seca, agora tem uma fonte lá. E eu me lembrei, se todo mundo tivesse feito isso, teria muito mais água nas valetinhas pequenas, como depois tem. Muito bem, mas nós nos dávamos como filhos muito bem com os nossos pais. A minha mãe não sabia ler e escrever, mas ela nos ensinava essas pequenas orações para ir dormir e de manhã cedo para levantar. Nos ensinava oraçõezinhas em alemão. E o pai, como jovem, havia desaprendido ir à igreja. Ele se tornou alguém que sabia ler e escrever muito bem português e alemão, mas a igreja não era para ele, não. E então foi que quando nós fomos para a aula, minha irmã e eu, era bem longe, nós fomos a pé para a aula, e então uma dessa mãe disse para o meu pai, Alfredo, você tem que ir lá no pastor comprar um catecismo e uma história bíblica. Nossos filhos têm que aprender para doutrina. A minha irmã já tinha acho que uns 8 ou 9 anos, e eu era um pouquinho menor. E então o pai foi comprar isso, os livros, e trouxe para casa, e pôs na mesa e disse, Emma, agora tu pode ensinar para os teus filhos. Mas a mamãe não sabia ler e escrever. Ela tentou, mas não ensinou nada. Quando ela foi para a roça, o pai disse, ensinou muito para os teus filhos? A mamãe, que era uma baixinha, magrinha, disse para ele, Alfredo, esses filhos são teus filhos. E como tu sabe ler e escrever, hoje de noite eu vou fazer a janta e tu vai ensinar teus filhos o catecismo, a história bíblica. E foi graças a isso que meu pai lembrou-se de novo de Deus. E foi conquistado para a comunidade. Ele e o pastor, meu pastor era o velho pastor, já bem aventurado pastor Edwin Hurley. Eram amigos muito íntimos, se visitavam, conversavam sobre muitas coisas, e especialmente muito sobre Bíblia e sobre doutrina. E assim que, antes de falecer, o pai, lá do interior, pobrezinho, foi eleito presidente da comunidade de Arroio do Meio. Infelizmente durou bem pouco, só acho que 2 meses ele faleceu. Mas foi graças à minha mãe, que não sabia ler e escrever, que meu pai aprendeu a ler, a voltar para Jesus, e ele se tornou um fiel cristão. Leu com nós a Bíblia toda. Nós com o pai tivemos um outro problema. Um dia desses, era já verão de novo, e nós tínhamos aquela história bíblica antiga, aquelas figurinhas pretas, e o pai nos disse, vocês filhos têm que aprender alemão. E então ele nos trouxe a mesma história bíblica em alemão. E foi então que minha irmã e eu, nos deitados de bruços no chão, assim, olhando aquele livrinho, ele é igual a esse aqui. Deve ser a mesma história. Nós líamos português, mas não entendíamos português. Alemão nós não líamos, mas entendíamos. Então nós sabemos as letras, nós vamos juntar a palavra, que é a mesma coisa. Assim foi o português que nos ensinou o alemão, e o alemão nos fez entender o português. E numas férias de verão nós aprendemos o alemão, desde criança. Acho que eu tinha 7 anos quando eu já li alemão. E como o culto era só português, porque era tempo da guerra, meu pai entendia o português do pastor, mas minha mãe só entendia os amém, Jesus Cristo e coisas assim, mas nada mais ela entendia do culto. E os meus avós, pior ainda, ninguém entendia. Mas o pai explicava muitas coisas daquilo que o pastor havia ensinado. Como foi o seu esforço, pastor, para que, de repente, o senhor foi parar em Porto Alegre, a capital do estado, talvez um sonho que o senhor nem imaginava, veio parar aqui por uma
uma dessas coisas da vida, vamos dizer assim. E são sempre caminhos de Deus. Numa criança pode ser complicado, mas em experiência de vida deve ter sido muito instrutivo, talvez equivalente a 1 ou 2 anos de vivência. Esse pouco período que o senhor teve aqui na capital de Porto Alegre, com todas as despesas pagas. Muito bem. Como eu disse antes, minha irmã, a Melita, e eu íamos junto à escola, estávamos sempre na mesma série. Ela era mais inteligente do que eu, e mais aplicada, talvez. Eu brincava mais do que ela. Mas nós nunca tirávamos nota ruim. Sempre sabíamos a lição, fazíamos a lição, porque o papai em casa cobrava de nós. Era ir para a aula e eu, como o senhor uma vez falou, que usava aquela lousa de pedra, eu tinha uma lousa de pedra e o grifo, aquele lápis de pedra também, e a gente usava só isso para escrever, não tinha caderno de caligrafia. E então se aprendeu geografia, história, os dados principais, alguma coisa de matemática, alguma coisa de português. E em dado momento eu tinha 10 anos. Chegou na escola um senhor Fontana, deve ser dos mesmos que fabricam o sabão Fontana de Encantado, mas ele trabalhava em Rio do Meio. Ele chegou e disse: eu quero fazer uma prova para os alunos. E entregou uma prova, nós preenchemos, e a prova a professora recolheu, entregou para ele, e uma semana depois o homem veio para a escola de novo e disse: quem é o tal e tal menino? E citou meu nome. Eu, com muito medo, levantei o dedo, eu sou canhoto, disse: sou eu. Se ele entregou para a professora entrega essa carta para o Eugênio levar para o pai dele. E virou as costas e foi embora. Então lá estava escrito que eu tinha o 7 de setembro pago para Porto Alegre. Isso significava que eu precisava fazer vacina contra a varíola, contra tifo, contra a febre amarela, e precisava comprar um par de tênis que eu não tinha, precisava fazer dois pares de uniforme, uma calça curta azul e uma camisa branca, e devia ser um casquete, chamavam, um tipo de bonezinho para desfilar. A mamãe disse logo: meu filho não vai. Não, o Eugênio não vai. O papai disse: sim, ele vai, porque talvez nunca mais vai ver Porto Alegre. Ele vai. E a mamãe, chorando, precisou concordar com o papai. O papai disse: eu vou assumir o caso, e me levou para o posto de saúde de Arroio do Meio. Fui vacinado, e para encurtar, acho que foi dia 28 de agosto ou 27, ele me levou para a cidade e de meio-dia embarcamos num ônibus que nos levou para Lajeado Estrela. De Lajeado Estrela é preciso atravessar de barca o rio, e chegamos lá, era quase noite, e já era escuro, e nunca me esqueço, eu perguntei lá para um senhor que nos recebeu, porque nós estávamos na frente daquele porto, aquelas casas dos armazéns, e eu sabia o nome de loja de Porto Alegre. Nós comprávamos a soda de lá, Loja Black. Digo: isso é a Loja Black? Disse: não, isso é armazém do porto. Loja Black fica lá longe. Tá? Embarcamos lá num ônibus e nos levaram para um quartel na Andradas, dormimos lá, a comida, pãozinho com aquele mesmo sanduíche. De manhã cedo acordamos, mesma coisa de novo. E todo mundo dormia num quartão grande, era um salão enorme, cama no lado de cama. Eu não conhecia ninguém, eu era único, nunca teve outros amigos de Arroio do Meio, não, ninguém. Em Porto Alegre nós encontrou de novo aquele mesmo professor Fontana. Esse eu cheguei a conhecer de novo. Então lá de manhã cedo nos levaram até na Pernambuco, pela São Pedro, pegava à direita na Pernambuco,
E lá onde é que faz a curva, Pernambuco era fechado com cerca. A penúltima casa era do seu Olício dos Reis, à direita, e eles foram os meus hospedeiros. Não tinham filhos, não falavam alemão, e eu quase não português. E lá eu ganhei a primeira comida que eu gostei de comer. Era um feijão com arroz, com um pouquinho de carne. E lá nós passamos 17 dias viajando por Porto Alegre. Vimos tanta coisa e tudo, digamos assim, coisa nova para a gente. Andei no aeroporto antigo da Varig, eu andei de teco-teco sobre a cidade. E achei bonito, só que aquilo balançava doidamente o teco-teco, né? Balançava muito, mas vi Porto Alegre de cima. E então, lá vi a primeira vez uma turma, melhor, um pelotão assim de índios verdadeiros, que também desfilavam com nós. Tudo isso era pago pelo Dr. Getúlio Vargas, que era, naquele tempo, um ditador que tinha interesse político nesses nossos desfiles. Eu, infelizmente, não participei do 7 de setembro, porque dias antes eu fui atrevido no ônibus, eu era o guarda-porta. O ônibus era de banco de madeira, sem estofamento, era tábua dura, de porta a porta. Cada sempre fora a fora. Aqui tinha só uma alavanquinha, lá uma alavanquinha, eu era aqui o guarda-porta. E a gente estava cansado, tudo doía. E eu disse para o meu chofer do ônibus, digo, me larga lá naquele posto de gasolina, que eu podia entrar pela cerca, e eu estava em casa. E ele disse, não, vai lá, mas eu abri a porta, saltei do ônibus. O ônibus andando. Então, eu sei dizer que eu acordei no pronto-socorro. Esfolei um pouquinho o rosto, o braço, desengatei esse ombro, até hoje ele não está bem bom, mas ficou mais ou menos tudo bom de novo. E passei o 7 de setembro olhando lá do alto do pronto-socorro a turma desfilar por lá. Mas já no dia 8 de setembro eu estava dando entrevista no Correio do Povo sobre a minha estada em Porto Alegre. Muito bem, mas cheguei em casa, então precisei ensinar minha escola a marchar, porque nós marchávamos a marcha alemã, com os pés para frente, assim. Essa marcha brasileira nós não sabíamos. E eu ensinei a marcha brasileira na escola. Então, tive a minha utilidade lá. Isso foi com 10 anos. E o pai conversava comigo. O pai, interessante, no dia fim de janeiro de 44, eu estive em Porto Alegre em setembro de 43. Fim de janeiro de 44, o pai foi o representante leigo da comunidade de Arroio do Meio na convenção. E ele visitou um certo lugar onde é que eu estive, então ele tinha muito assunto para conversar comigo. E foi muito interessante. Só para dizer, concluir esse meu assunto, isso foi em fim de janeiro que o pai esteve na convenção, dia 6 de fevereiro o pai faleceu. Com o falecimento do pai Alfredo, houve grandes modificações na sua vida, na vida de sua família, mãe e irmãos. Seu primeiro trabalho em Arroio do Meio, a questão do idioma e a ida ao seminário. Meu pai tinha assim aquela decisão que todos nós, todos os filhos, deviam passar um ano na escola da comunidade de São Paulo de Arroio do Meio. Isso implicava para nós uma viagem diária de 4 a 5 quilômetros até a escola. E como isso era difícil, o pai disse, vocês vão passar um ano numa casa de Arroio do Meio, vamos achar um serviço para vocês. Minha irmã já tinha passado, e então o pai faleceu. E agora, o que fazer? Mamãe disse para mim, tu fica um ano em casa. Fiquei em casa um ano. Também nós tínhamos um empregado novo e eu precisava ajudar na lavoura. Mas aquela história
um ano na comunidade de São Paulo, na escola, o Eugênio tem que passar. Muito bem. Fim do ano, a mamãe veio para o culto comigo e foi falar com um Crai, irmão do seu Leonido Crai, e com a mãe dele, a vovó Crai, e disse: eu queria empregar o meu filho como leiteiro e então ele ia para aula. E o seu Arno Crai disse: sim, ele pode ficar lá em casa, mas eu não pago salário. Disse ele assim: não pago, ele tem que trabalhar para a comida dele. E então a mamãe disse: não quer dizer, ele vai para a aula. E eu não sei se a mãe pagou a aula, a escola, ou se o seu Crai pagou, isso eu não sei. Mas, em todo caso, cheguei lá no seu Arno e a primeira coisa foi aprender a tirar leite, porque lá em casa a mamãe tirava leite, mas lá eu precisei aprender. Ele tinha talvez umas 10, 15 vacas para tirar leite. Então, cheguei de meio-dia, de tarde eles mandou tirar leite, tratar a vaca e ato seguinte, me disse: agora tu vai levar leite para as casas. Me deu os endereços, pus nas minhas costas 3 litrão na frente, 3 atrás e mais em cada mão um tarrozinho talvez de 2 litros. E lá foi o Eugênio com 10 anos, não, 13 anos. Pela cidade, entregar leite. Cheguei em casa, tinha feito meu serviço, disse ele: agora tu vai lavar esse tarro todo. Lavei. Disse ele: agora tu vais lavar os meus filhos, os meninos todos. Tá? Vamos dar banho neles também. E enquanto isso, o seu Arno e a dona Alice, eles moravam na frente, era a cidade, nos fundos era a colônia. Sentados lá na frente, conversava com amigos. E então, uma dessas, eu estava pronto, ele disse: agora tu pode tomar teu banho e te lavar. Enquanto isso, eles jantaram. E depois que eles jantaram, eu estava pronto, disse ele assim: agora tu podes comer, tira da mesa, lava a louça, pode fazer teu tema. Fiz o meu tema, fiz tudo. E então, uma dessa... ele disse: agora, Eugênio, tu vai na casa da minha mãe, que era só atravessar uma porta, ela morava na mesma casa, e de noite tu vai atender minha mãe. Tá? Fui lá, de noite, com a dona vovó Crai, era muito querida, ela era uma mãezona para mim. Ela sentada na cama, fazia os crochês, os tricô dela, e eu no lado tinha um quartinho assim que eu enxergava a vovó sempre, ela enxergava a mim. Fiz meu tema e fui dormir. E então isso se passou o ano todo. Assim, eu trabalhava bastante, precisava, de manhã cedo, precisava levar leite também. E depois de levar leite, precisava me lavar, mudar de roupa para não ter cheiro de estábulo. Ia para a aula correndo, que ficava do outro lado da cidade. Chegava lá, porque o pastor Heller não perdoava chegar atrasado. Chegou atrasado, recebe castigo. Mas eu sempre cheguei em tempo. E então, uma dessa, a vovó Crai me chegou no mês, talvez de outubro, e disse: Eugen, em alemão, Eugen, Eugênio, disse: Eugen, tu tem que ir para o seminário. Digo: olha, o papai sempre dizia, mas o papai faleceu, e tudo lá em casa ficou bem mais pobre, mais limitado, não temos mais quem nos ajuda. Isso vai ser difícil. Eu vou falar com a dona Emma, quando ela vier para o culto, e nós vamos ajudar. Então, quando a mamãe veio para a igreja, a vovó Crai chamou a dona Emma, minha mãe, e eu, me disse: o Eugênio vai para o seminário. A mamãe disse: eu concordo, mas e o meu lavrador de roça, como é que fica? Diz a mamãe, diz a dona vovó Crai: isso tu tem aquele empregado, isso chega, mas tu não precisa. Deixa o teu filho estudar para pastor, ele vai dar um pastor que a igreja precisa. Então a mamãe disse: mas eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa decente. A vovó disse: não, brim simples, serve para usar no diário, e a senhora tem essa roupa de domingo, serve para ele, e então, mas ele não precisa de roupa de cama, e bem simples. Ela encantou a mamãe disse: tá, Eugênio pode ir para o seminário.
Quando ela falou com o pastor Herle, ele sabia que eu era gago, que eu quase não falava português, e ele olhou de torto para a mãe assim, então vamos experimentar. No mesmo ano foi comigo o filho dele, o pastor Herle, a Harry Herle, e tornou-se meu colega de formatura também. Foi a minha sorte. Então, no mês de março, nós fomos para o seminário, mas o grande problema foi que a gente não sabia quase nada em alemão. E o português que eu falava era um português alemão, que os juntos que trocavam todas as letras fortes e brandas umas com as outras, assim que quando no seminário uma dessas, ou mesmo na escola, a professora Naomi Wart era minha professora no primário. Quando ela fazia um ditado de português, eu entrava em parafuso quando ela mandava escrever cabra. Eu não sei se era capra, será como, isso tudo, ou cobra. Eu precisava saber a palavra de cor para saber. O ouvido não me dizia como é que eu devia escrever. E assim eu tinha muita dificuldade. Disso nós vamos falar depois no seminário, tá? Pois é, que passagens fantásticas na evolução de uma criança. E foi duro aprender tudo isso. E se adaptar a essa nova situação, mas pelo menos o que havia era um foco, havia uma direção que, graças à situação curiosa de uma vovó Cray, né? E eu conheci o filho dela, que foi meu professor de música no Colégio Concórdia, o Leonido Cray. Essa vovó Cray acabou sendo, indiretamente, a madrinha do nosso pastor Eugênio Dauernheimer. E o seminário recebeu uma dupla interessante, um Harry Herle, né, e um Eugênio Dauernheimer. E foi bom que teve essa companhia, porque os pais, ou melhor, no caso só a mãe do Eugênio, com os pais do Harry, podiam trocar as ideias do como os filhos estão indo no seminário. Porque o seminário que o seu Eugênio se formou em 57 foi o mesmo seminário que eu tive o prazer e fez parte da minha vida também. Eu passei um ano, exatamente o ano da sua formatura lá, no ano 1957. Então, lá nos encontramos. Só que eu estava no primeiro colegial e ele era um teologando formando. Mas no seminário, além da questão do idioma e das várias outras matérias que existem no seminário, tem uma que eu sempre achei fantástica e até hoje eu tenho uma posição muito clara sobre a questão da retórica. E eu acho que é uma das ferramentas básicas para um pastor que se forma hoje, a retórica. Uma vez que nós, igreja, sejam leigos ou sejam pastores, o idioma ele precisa ser bom e bem traduzido aquilo que nós cremos. E para um pastor é mais importante ainda, porque quando nós ouvimos pessoas que são formadas em direito e muitas vezes políticos, eles conseguem fazer eloquentes discursos e muitas vezes com pouco conteúdo. E a grande problema para um pastor se formar bem é a saber utilizar um sermão bem elaborado, um sermão bem
treinado. E aí? Eu sei que o pastor Eugênio teve umas experiências, principalmente na primeira vez, né? E a primeira vez nunca se esquece, na primeira vez que ele teve que enfrentar o seu primeiro sermão. Então, pastor. Muito bem. Só para resumir bem, ligeiro, quando eu entrei no seminário em 1948, entramos por aquele antigo portãozinho que hoje ele é reto. Naquele tempo ele era uma voltinha, ele era mais um pouquinho para cima, vinha para baixo e ia na frente daquela escada alta na frente. Então, lá naquela escada alta estavam parados, nunca me esqueço, o Teodoro Ville, o Abrelino Borges e tinha parado, acho que o Germano Beck. E eu perguntei para o Walter Herrle, esses lá já são pastores? Ele não, o Abrelino é abaixo de mim e o Teodoro é logo acima de mim. O Beck está na turma do Martim, do Wart, que era o cunhado dele. E ele vai se formar este ano. Digo, é? Então me lembrei, 10 anos? O que tu está fazendo aqui? 10 anos? Mas os 10 anos passaram tão ligeiro, porque eu sempre fui muito bom de amizade. Nunca estive assim enclausurado, eu sozinho. Não. A amizade faz com que a distância da casa da gente fica curta. E que a gente se encaixa mais um com o outro. E eu aprendi a jogar futebol, basquete. Vôlei não posso jogar por causa do meu dedo que está machucado, que não dobra. Mas jogava basquete, futebol de pé no chão, no meu tempo. Não se jogava com chuteiras. E então também íamos passear. Pois bem, no ano que eu entrei na teologia, mês de março, tudo bem, e uma dessa mês de maio veio o acidente do professor Otto Görl, que era o nosso professor de sermão, de homilética, que ele se machucou muito, mas felizmente permaneceu vivo, mas ficou retido em casa muitos dias. E o nosso sermão, o primeiro sermão que eu precisei fazer sobre o famoso texto aquele da porta estreita, larga o caminho estreito, a porta aquele, eu sei dizer que aquilo me deu, se eu tinha cabelo loiro, aquilo ficou mais loiro ainda, que eu tinha muito problema com o sermão. Mas eu ia até perto da cama do professor Otto Görl e ele me explicava, não, pastor, Eugênio vai fazer assim, estuda mais isto, estuda mais um pouquinho lá, tem que separar lei e evangelho. E então, uma dessas eu tinha a disposição pronta. E ele me disse, agora o senhor vai escrever o sermão. Escrevi o sermão e mostrei para ele. Ele, não, você está repetindo coisas. Lá você disse, aqui diz de novo. Isso não pode fazer. Sermão é uma coisa que continua. Começa uma ideia, vai, até no fim a ideia tem que ser completa, não pode repetir. Vai fazer de novo. Então, voltei, fiz de novo. Uma dessa disse ele assim, agora está certo, mas disse ele assim, teu sermão é uma devoção, essa é pouca coisa. Eu tinha feito acho que 3 páginas de caderno, escrita à mão. Isso é muito curto, tem que fazer mais. Voltei e digo, tá, mas para fazer mais longo é fácil, é só imaginar coisas e aumentar a cena. Fiz o sermão, era muito longo. Ele disse, não, o Otto escreveu demais. Então voltei e uma dessas ele disse, agora tá bom, agora teu sermão vale boa nota. Então, ele disse, agora você tem que pregar esse sermão na Concórdia, na frente da classe. Tem que saber de cor. Isso já foi, então, no 2º semestre. E no 2º semestre, estamos lá na capela, eu devo pregar o meu primeiro sermão. Levei o meu sermãozinho lá em cima, disse ele, não, você me vai dar o caderno para mim. Eu tenho que saber o sermão na cabeça. Tá? Eu tenho boa cabeça. Então, ele estava com o sermão e eu fui no púlpito e
preguei uma dessas, senti, agora me fugiu o assunto, mas eu engatei num outro assunto, só tinha deixado um parágrafo fora. E isso ele me falou depois. Eu me lembrei também no fim que eu tinha deixado um parágrafo, mas dei o sermão todo dito de cor. Mas no dia eu disse para o pastor Otto Gerl, quando eu desci, eu nunca mais vou estudar um sermão de cor, só vou estudar a ideia. Levo o meu sermão junto e se eu por acaso me perder, eu sei onde é que eu estou. E nunca mais estudei de cor, mas nunca fiz um sermão lido, nunca. E nunca fiz um sermão chacoalhado da manga, porque é preciso que o pastor estude muito bem o assunto do sermão para ter sentido para a comunidade. E como você falou, ter retórica é necessário. Eu concordo que o pastor não deve pensar que a retórica conquista, é o conteúdo que salva, mas a retórica prende o pessoal ao assunto. Assim que, por exemplo, eu nunca tive na minha vida, no meu ministério, problema com a dispersão da comunidade. Eles prestaram sempre atenção àquilo que eu falava, porque a gente aprendeu do velho professor Otto Gerl e de outro professor Johannes Rothman, professor Wadewitz, a gente aprendeu a fazer o assunto bem elaborado. Nós, com o velho professor Paul William Shelp, tivemos pouca aula por causa da Sociedade Bíblica. Mas assim, o meu assunto, o sermão, eu resolvi naquele primeiro sermão que eu elaborei e que o professor Otto Gerl me mandou corrigir, retornar. Ele com paciência, mas com fidelidade, ele me mandou fazer um sermão que prestasse. Eu acho que eu tenho um sermão hoje ainda guardado, se não me engano. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.